Oi, como é que vocês estão aí em casa? Espero que estejam todos bem. Se cuidem, se protejam. Estou ansiosa para um breve retorno, que a gente possa se reencontrar todos bem, que é o que importa. A nossa aula hoje, ela é direcionada para as turmas do 9º ano. A disciplina é de ciências, me chamo professora Ilvaneri e nós vamos falar hoje sobre hereditariedade. Logo no final da apresentação dos slides, eu vou indicar para vocês a atividade que vocês irão realizar. Ok, pessoal? Vamos lá bem rapidinho para a nossa aula. Hereditariedade. Os seres vivos recebem um conjunto de informações contidas na célula primordial, isto é, no zigoto. É assim que os seres vivos herdam dos progenitores as características que os definem. A hereditariedade corresponde ao conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações através da reprodução. As informações genéticas determinam as características de um indivíduo e até a espécie a qual pertence. ADN. O que quer dizer? Ácido desoxirribonucleico. O ADN é formado por duas cadeias de sequências de nucleótidos enroladas em dupla hélice. O nucleótido é formado por uma molécula de açúcar, a desoxirribose, um grupo fosfato e por bases azotadas, timina, T-adenina, citosina e guanina. E aí vamos falar sobre o gene. O gene é o segmento de ADN que determina a característica. O gene é uma unidade de informação genética. Os genes codificam ou regulam a síntese de proteínas que evidenciam as características exibidas pelos seres vivos, ou seja, é o que determina como a cor dos olhos, o grupo sanguíneo, entre outras situações, tipo o cabelo, a cor da pele. O conjunto de todos esses genes denomina-se genoma. No interior do núcleo, o ADN associa-se a proteínas e forma longos filamentos chamados de cromatina. Quando a célula se encontra em divisão, a cromatina condensa e origina uma estrutura em forma de bastonete, designada cromossoma. Olha aí a imagem aí do lado. O cromossoma, aí vem o núcleo, o gene, e embaixo os cromatídeos e citrômero. Os cromossomos humanos são numerados do par 1 até ao par 23. Existem 22 pares de cromossomos idênticos em ambos os sexos, designados autossomas, e o par 23 é diferente conforme o sexo. XX no sexo feminino e XY representa no sexo masculino. Estes são chamados de cromossomas sexuais ou heterossomas. E o que é que determina o sexo na espécie humana? Aí vem a chave da questão. O óvulo transporta um cromossoma sexual X, enquanto que o espermatozoide pode conter o cromossoma X ou Y. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide que contenha o cromossoma X
o par que irá formar será XX. Então, daí irá nascer uma menina, sexo feminino. Mas se o óvulo for fecundado por um espermatozoide que contenha o cromossoma Y, o par será XY, portanto, o indivíduo será do sexo masculino, um menininho. Então, observem que a mulher, ela produz apenas o cromossoma X. E quem é que determina ali o sexo do bebê? É o espermatozoide, ou seja, é o homem, que ele pode produzir tanto como X como Y. Então, no momento que acontece a fecundação, ali é que vai ser direcionado o sexo do bebê. Então, não é a mulher não, viu, pessoal? Porque tu só sabe fazer menina. Quem não já escutou isso ou disse isso a alguém? Eita, que fulana só tem menina. Mas a questão não é nem a colega lá. É o marido da colega que é quem vai determinar o sexo do bebê. É completamente responsabilidade do homem determinar o sexo do bebê. O conhecimento científico na área da genética tem contribuído para a resolução de problemas que preocupam as sociedades atuais, como, por exemplo, a produção de alimentos. A engenharia genética tem vindo a desenvolver técnicas através de manipulação de seres vivos em laboratório, cujo genoma é alterado para melhorar uma ou mais características. Os seres vivos cujo genoma é manipulado são designados organismos geneticamente modificados. Os produtos alimentares produzidos pelo OGM, que são esses organismos geneticamente modificados, são denominados de alimentos transgênicos. E o que é que acontece com os procedimentos médicos? A clonagem, por exemplo, é uma técnica que permite a criação de seres vivos geneticamente idênticos, designados clones, descendentes de uma única célula somática, qualquer célula do organismo, à exceção dos gametas. Eu não me recordo o nome, mas eu acredito que vocês vão lembrar aí na casa de vocês, que a gente já teve uma novela que fala da questão do clone, né, de pessoas, embora que isso não aconteceu ainda, é uma questão científica que a novela levou bem em ênfase quando começou sendo estudado a questão da clonagem, né, desse trabalho, desse procedimento científico. A técnica de clonagem de animais inspirou a clonagem terapêutica. Até o momento, a clonagem terapêutica utiliza células que possuem a capacidade de se multiplicarem indefinidamente e podem originar diferentes tecidos, denominadas células estaminais. Existem células estaminais que se obtêm a partir de embriões, que conseguem formar todo o tipo de tecidos do corpo humano. Podem ser usadas no tratamento de uma infinidade de doenças que o indivíduo pode desenvolver ao longo da sua vida. E a utilização de embriões humanos para a extração de células estaminais é muito controversa. Vamos falar um pouquinho sobre a produção de medicamentos. A biotecnologia molecular permitiu a produção de medicamentos de baixo custo e uma produção em grande escala, minimizando o risco de alergia e de infecções para a população. Planeamento familiar, que são as técnicas desenvolvidas na área de reprodução assistida, têm sido utilizadas para solucionar muitos casos de infertilidade conjugal e, quando associadas ao diagnóstico genético pré-implantatório, evitam o nascimento de crianças com doenças graves. Ou seja, quando você vai lá, que vai no laboratório, ali como ele
o médico, né, o cientista, ele está lá, ele vai manusear e verificar aqueles óvulos e espermatozoides que são mais saudáveis. Esse procedimento se chama fertilização in vitro. Ele ocorre no laboratório. O médico vai lá, colhe o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem e faz num aparelhozinho lá, com microscópio, com todos os equipamentos necessários. Ele faz a fecundação desse óvulo e ali ele vai ver aquele que for mais saudável, que tiver melhor indicação, melhor desenvolvimento, aí ele vai fertilizar. E o que não, aquele material que foi colhido, ele vai ser descartado. E assim eles evitam o nascimento de crianças com doenças graves. Terapia genética é uma técnica cujo objetivo é inserir genes diretamente no núcleo das células do tecido afetado para tratar ou prevenir doenças, em vez de se utilizarem medicamentos ou cirurgias. Através da terapia genética, será possível tratar doenças hereditárias, certos tipos de cancro e injeções virais. Então é isso, pessoal. Como nossa aula foi falando sobre a hereditariedade, o que define os tipos, né, das pessoas, a cor dos olhos, cabelo, pele. Então, qual a ideia da atividade que vocês vão desenvolver? Eu acredito que todos vocês já ouviram falar em alguma das suas séries anteriores referente à sua árvore genealógica. O que é a árvore genealógica? É quando a gente descreve a nossa família. Quando eu falo dos nossos avós, pais, irmãos, tios, não é isso? Aí agora já pode ter os filhos, já netos, enfim. Vocês vão montarem, vão desenharem, vão montarem a árvore genealógica de cada um de vocês, ok? Essa vai ser a dica da nossa atividade de hoje. Então, prepara tudo, conversa com a mãe, com o pai, com o avô, com o tio e faz lá o seu esquema, a sua montagem, a sua árvore genealógica, do lado da sua mãe e do lado do seu pai. E ali você vai conseguir identificar com quem mais você parece. Você parece mais com a família da sua mãe, com a família do seu pai? Como é que fica isso aí? Tem gente que você, quando olha assim, você diz, vixe, é a cara do pai. Já tem, quando você olha aquele bebezinho, você fala, não, é a cara da mãe. E aí, como é? Com quem você se parece? Essa é a ideia. Então, vamos estudar a sua árvore genealógica para complementar a atividade da nossa aula sobre hereditariedade, ok? Boa sorte na atividade e até a próxima aula. Eu espero encontrar todo mundo para a gente se reunir aqui e fazer aquela aula bem legal, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.